10h49. Coopera Mais. Oferecimento Sistema OCB Pará. Estamos no ar com o quadro Coopera Mais aqui na programação, estreando aqui na 102,3 FM, justamente no dia 1º de setembro de 2022. Hoje vamos falar da agenda política do cooperativismo e para isso recebemos o superintendente Júnior Serra do Sistema OCB Pará. Superintendente, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Já é de casa, né? Bom dia, Max. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente falando na rádio que toca notícias, né? E eu gosto muito da CBN porque sou ouvinte diário. Enquanto estou no carro, estou ouvindo a CBN. Poder falar do cooperativismo, então, é algo que me motiva e deixa a gente bem feliz. Legal. E o nosso tema de hoje, né, abre justamente falando dessa agenda política do cooperativismo que será apresentada a candidatos, né, superintendente? A gente já tem algum tempo que o nosso presidente Rael ele tem tratado a OCB enquanto esse papel de uma entidade que representa um segmento importante para a economia paraense. Então, aproveitando esse cenário eleitoral que está sendo posto, a gente já fez isso na última eleição majoritária e fizemos também na questão minoritária dos municípios e vereadores. E esse ano a gente vai repetir a estratégia, né? Que a gente precisa que os políticos, na verdade, nos conheçam e reconheçam o cooperativismo como uma ferramenta de desenvolvimento da nossa Amazônia, do nosso estado do Pará. A gente é um segmento importante para a economia e que muitas vezes, está fora das pautas dessa Assembleia Legislativa, por exemplo, e que a gente não consegue perceber o cooperativismo nessa inserção. Então, é um movimento que a gente tem feito e tem surtido algum resultado positivo para a gente. Nessa questão de não perceber, eu queria que você apresentasse um pouco mais da OCB, já que é uma apresentação e já que nós estamos estreando aqui nesse quadro. Em relação à OCB, como é que o cidadão consegue perceber a importância do papel de vocês no dia a dia? A OCB, na verdade, nós somos duas entidades em uma, né? A gente tem a OCB, que ela é o sindicato patronal das cooperativas, então a gente está dentro de uma estrutura sindical em que as cooperativas, independente elas do seu tamanho, do seu porte ou da sua área de atuação, elas são registradas lá conosco. E aí, quando eu falo de tamanho e porte, a gente está falando de uma cooperativa de catadores, por exemplo, e também uma cooperativa como a Unimed de médicos. Então, independente do segmento de que ela atua, ela está registrada com a gente aqui na OCB. E aí, o Sescop é uma entidade do Sistema S integrante que a gente consegue fazer a formação profissional e auxilia o desenvolvimento dessas cooperativas. Então, a gente trabalha com a questão de consultorias, de treinamento, só que o nosso público é somente cooperativas, o cooperado, pessoas que estão ligadas de alguma forma a uma cooperativa. Nessa questão de eleições, estamos num ano muito importante, né, para o futuro do nosso Brasil, em relação até às propostas políticas, né, que precisam incluir o cooperativismo e a intenção é justamente bater nessa tecla, né? Na verdade, o cooperativismo ele perfaz em muitos eixos e cadeias produtivas, né? A questão dos eixos econômicos, como eu dei o exemplo, a gente está desde da coleta seletiva até na questão da saúde. Então é interessante que a gente fique percebendo o movimento político que acontece, a gente não está ali à sociedade, nós fazemos parte de um todo, então entender esse movimento para que pautas que possam não prejudicar, mas atrapalhar o desenvolvimento das cooperativas é um papel que a OCB faz hoje, de estar atento, tanto no Congresso Nacional como aqui no nosso estado, a gente está atento aos movimentos para que possa perceber aonde pode impactar de forma negativa no nosso desenvolvimento. E a gente vai lá e faz uma intervenção como uma entidade de representação que nós somos. O que é mais curioso é o seguinte, é como você acabou de falar, envolve saúde, mas envolve economia, envolve gastos dos cofres públicos, o que é mais importante. Então tem muita coisa envolvida onde o cooperativismo precisa ser incluído em políticas públicas, né, superintendente? Na verdade, a gente começa a pensar no Brasil como um todo, né? Se a gente for pensar o cooperativismo, por que ele é tão desenvolvido talvez no sul do país? Talvez porque as pessoas lá deem mais importância nesse aspecto. Então, nós temos hoje cooperativas lá que são potências a nível de América do Sul. Nós estamos num caminho interessante aqui no estado do Pará. Eu entendo que o crescimento do cooperativismo ele é uma oportunidade. E aí que entra esse momento. Entender esse contexto, saber desse movimento é importante para a gente poder continuar auxiliando, para que quando chegue políticas públicas que sejam definidas em Brasília, por exemplo, que a gente possa ser beneficiado também. Então, o Estado do Pará, aí nós precisamos o quê? Que os nossos parlamentares, os nossos candidatos que serão eleitos, conheçam o cooperativismo para que nesse momento certo eles possam, lá no Pará nós temos o cooperativismo. Então, vamos trabalhar em cima desse desenvolvimento.
a OCB sempre está de portas abertas para esse tipo de conversa, não é verdade? Com qualquer pessoa, desde que seja um grupo interessado em constituir cooperativa ou um grupo já constituído, a gente tá lá de portas abertas. E agora, nesse momento, de portas abertas para todos esses candidatos, seja em qualquer esfera, no Estado, Federal, Senado ou para o governo. Inclusive, nós vamos fazer um evento no dia 13 de setembro, em que a gente vai estar convidando os candidatos para estarem presentes em nossa sede, para que eles possam receber do sistema OCB Sescop essa proposta de que propostas que eles possam estar incorporando no seu plano de campanha para que a gente possa estar auxiliando o desenvolvimento cooperativo aqui no estado do Pará. O que é mais legal, né, que essa iniciativa é justamente para não só aproximar, por exemplo, que algumas pessoas possam entender, da OCB dos candidatos, é trazer o cooperativismo para esses candidatos justamente para falar dessa inclusão. Porque, de verdade, quando a gente entrevista candidato, quando a gente fala sobre o futuro do nosso Brasil, a gente vê muito do mesmo, a gente vê muito aquelas palavras-chave, digamos, é saneamento, saúde para o povo, é isso e aquilo, mas a gente não vê muita proposta, então a gente tem sempre que enfatizar essa questão das portas abertas e falar da importância onde tudo isso está incluído, né, superintendente? Max, eu não precisava nem falar mais nada, eu acho que a entrevista poderia acabar aqui somente com esse teu resumo, essa tua fala. Para mim é isso que a gente objetiva, e só tentando dar um exemplo, por exemplo, quando a gente fala em inclusão da agricultura familiar, por exemplo, a gente tem um estado muito agro e as pessoas que moram em Belém não conhecem o nosso estado como um todo. São 144 municípios e a gente tem uma predominância muito agro do estado, então é um segmento que precisa desenvolver. Uma terra muito boa, né? Muito boa. E além, assim, da gente ser uma nova fronteira agrícola para o desenvolvimento. E eu tenho certeza, a convicção que o cooperativismo ele vai auxiliar esse desenvolvimento. Na verdade, ele vai acelerar esse desenvolvimento. Então, quando a gente começa a pensar em políticas públicas, por exemplo, a agricultura familiar na merenda escolar, o parlamentar precisa brigar por isso, para que venha mais recursos para o Estado. E quando a gente está falando do cooperativismo, a gente está falando que não um ganho individual, mas daquele grupo de pessoas que estão organizados no empreendimento coletivo e que o dinheiro gira em torno daquela comunidade. Então, o ganho é bem maior. O ganho é bem maior, e quando a gente toca nesse assunto também, vai para a mesa ou vai para aquela escola uma merenda, uma comida, um alimento de qualidade. Porque a gente vê até muitas escolas, por exemplo, tendo um fornecedor certo, não abrindo mão daquele fornecedor. Então, se a gente entrar em todos os exemplos, a gente praticamente não vai acabar hoje, né? Não acaba hoje. E isso que eu até brinco com a nossa equipe lá, que é bacana a gente começar a trabalhar na OCB e no Sescop, porque tu começa a discutir a questão de taxa de juro por causa das cooperativas de crédito, fala de agência reguladora com as cooperativas de saúde, fala de agricultura, a questão orgânica, de alimento, e aí por aí vai, transporte. Então o cooperativismo ele é muito amplo. E trazer essas pautas para os parlamentares agora é aquilo que você falou, fugir da mesmice, né? Vamos pensar um desenvolvimento para o nosso estado de uma forma mais organizada, de uma forma coletiva. E nós somos uma alternativa para isso. E tudo é via de mão dupla, né? Todo mundo sai ganhando. Não é só uma parte que vai ser beneficiada nessa história. Com certeza, o coletivo nessa hora predomina, né? Claro que tem a questão de uma diretoria, da cooperativa, e assim, Max, não é utópico, acontece. A gente sabe que o cooperativismo hoje ele tem números muito interessantes a nível mundial. Em uma próxima oportunidade a gente vai começar a discutir, até porque a gente agora faz parte dessa casa, então toda quinta-feira, né, a gente vai estar aqui nesse horário discutindo um pouco do cooperativismo. Então daqui a pouco a gente começa a tentar que a população paraense e aqui belenense em especial possa conhecer um pouco mais desse segmento que é tão importante para um desenvolvimento. Então, nesse momento, o foco é nesses parlamentares que vão estar decidindo e auxiliando no futuro do nosso estado e do nosso país. Mas daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco mais com o varejo, vamos dizer assim. Sabemos que o ouvinte vai ficar ligado em relação a esse quadro que está estreando aqui. Espero que seja de muito sucesso, já começou muito bem. Mas hoje, para o ouvinte que já começou a se interessar um pouco mais, como é que ele pode conhecer mais ainda a OCB? A gente tem uma sede em Belém, tem um escritório em Paraupebas também e outro em Santarém. Mas aqui em Belém a gente fica ali na Conselheiro Furtado 1693. A gente tem um site em que tem todos os nossos contatos lá, que é o paracooperativo.coop.br. Então a pessoa pode acessar esse site e ter certeza ter várias informações lá de como nós estamos, onde nós estamos e o que a gente pode oferecer de produtos e serviços. Superintendente Júnior Serra, do Sistema OCB, muito obrigado pela sua participação. E se quiser deixar uma mensagem final para o ouvinte, essa mensagem de boas-vindas, é sempre muito legal. E faça o convite, então, para todo mundo poder acompanhar semanalmente aqui o quadro.
Max, aí, na verdade, né, uma mensagem seria de agradecimento, cara. Eu acho que a gente tem conquistado alguns espaços e eu tenho certeza que a gente vai ajudar muito o desenvolvimento do Estado e vocês. Eu prezo muito, enquanto estou lá na superintendência com o Raiol na presidência, eu prezo muito por parcerias que nos tragam resultados positivos. Eu posso te falar que tinha várias opções e a gente escolheu a melhor, que é estar aqui com vocês, trabalhando essa questão do desenvolvimento como um todo. E a gente espera que toda quinta-feira a gente possa estar vindo aqui, os dirigentes de cooperativas, para que a população conheça um pouco mais desse modelo de desenvolvimento. A Gisele Tavares interagiu, parabenizando o tema e falando que o cooperativismo está em alta no Pará. E também o Alessandro Matos, todo mundo interagiu pelo youtube.com/CBN Amazônia. Superintendente, muito obrigado pela participação. Até a próxima e vida longa ao quadro Coopera Mais aqui na programação. Obrigado, Max. São 11 horas, repórter CBN chegando. Daqui a pouco voltamos com mais informações.